Prazer, caos. Estamos aqui. Não é um episódio, é o episódio dos episódios. É uma retrospectiva do ano, né? Estou eu e Yasmin, somos as navegantes, viajantes, não sei mais o que antes, de hoje. E nem depois. Depois, se eu falei meu nome, eu sou Roberta, como o Bruno pediu para falar, Roberta Ruiz. Estamos aqui com Vanessa, né? Eu hoje estou de dourado, sou uma mulher branca. Yasmin. Eu sou Yasmin, eu tô aqui uma vibe mais espacial, mais do futuro, uma coisa, um macacão azul, um bloco de cor azul cobalto, uns brincos prateados também vindos do futuro, e algo vai me ajudar a ficar no aqui e agora. E Vanessa. Prazer, caos. Gente, isso aqui é uma alegria. Eu tô vestida hoje completamente de cosmos, assim. Sou uma mulher branca, cabelo encaracolado e tô cheio de brilho aqui. Tô com um kimono brilhoso, tô com uma blusa preta brilhosa, os brincos, porque eu resolvi me jogar no espaço, entendeu? E aí, eu acho que eu estou me jogando no espaço com as melhores companhias, porque quando a gente falou sobre esse podcast e o encerramento deles, né, a gente conversou muito sobre vamos fazer uma retrospectiva. Mas o que nós vamos contar? Cara, as pessoas não têm ideia o que é você viver o caos todos os dias de forma assumida, consciente, às vezes não consciente, mas, no mínimo, assumindo que nós somos experimentalistas, assim. E eu acho que cada uma de nós aqui viveu um ano, não só gravando e fazendo a Caosfera acontecer de várias maneiras. A gente lançou livro esse ano, a gente fez imersão, a gente fez podcast, teve em alguns eventos, mas cada uma de nós aqui se transformou no processo de formas diferentes. Aí eu não sei o que cada uma aqui vai querer colocar na mesa, entendeu? Porque tudo é possível. Mas eu falei, vamos abrir a casa? Como se a gente não tivesse já aberto, mas mostrar que no final das contas tem muito trabalho, né? Eu sempre falo aqui no lugar de como é que a gente se coloca a serviço da gente mesmo, para a gente aprimorar o nosso corpo, o nosso sentir. E eu tô aqui na minha frente 2 mulheres muito corajosas, porque, olha, uma resolveu morar comigo, a outra vive lá em casa, e a gente pulou. Às vezes se estranha, às vezes olha uma para a outra e fala, peraí, porque cada uma tem suas crenças, tem seus lugares de aprimoramento. Então, é isso. Isso aqui é abrir um pouco o caldeirão que a Caosfera é. Vamos abrir a caixa de Pandora? A caixa de Pandora já foi aberta há muito tempo, desde que a gente lançou a Caos no mundo, entendeu? O ponto é que as pessoas vão começar a ver o que tem na caixa de Pandora. Uma nova perspectiva, né? É. Eu acho que tá aqui e falar, porque eu lembro que assim, e acho que foi o 2º episódio, não foi? Que você fez? Eu fui o 3º episódio, o 4º episódio, né? Depois foi da Kátia. E eu acho que olhar, né, não só para o episódio, acho que a gente hoje, o podcast ele é um produto, né, palpável da Caosfera, mas a gente já viveu tanta coisa nesse ano, desde construção de estrutura de empresa, desde plano de negócio, desde olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, porque tudo é sobre, né, nosso próprio eixo. Então, é uma nova visão. Eu acho que a gente viveu muitas coisas diferentes esse ano, muitas coisas novas. E, gente, me perdi, tá? Eu não estou indo, mas estou voltando. Vou voltar. Eu acho que vale a pena eu falar, assim, eu lembrei. A gente estava falando, eu comecei a falar porque a gente foi um dos primeiros episódios, né? Eu acho que o podcast ele se transformou tanto. Eu lembro que no início a gente chegou, estava muito olhando assim, a gente queria falar sobre o caos, né, sobre a Caosfera. O que é o caos, o que a gente quer trazer, quais são as metodologias, quais são as ferramentas, para as pessoas entenderem, né, para a gente mostrar o que a gente está fazendo. E a gente era uma pegada muito que a gente trazia. Eu lembro que eu vim aqui com um monte de pergunta, né? E aí a gente vai olhando os outros episódios, e aí as pessoas vão chegando, as pessoas vão se colocando, as pessoas vão trazendo, e a cada encontro, a própria Caosfera é uma transformação, né? Então, eu acho que foi linda a jornada. Vou falar especificamente do podcast, depois a gente já tem tanta coisa ainda para falar, né? Mas eu acho que, assim, como o podcast foi se transmutando, né? E aí a gente conseguiu, através das pessoas que estavam aqui, através das próprias vivências e experiências das pessoas, mostrar o que era a Caosfera, né? Eu acho que é muito
potente, que você traz a caosfera no lugar, né? Diz que você, né, você traz muito, explodiu a caosfera, explodiu a Vanessa, explodiu a minha história. Eu tô aqui colocando a caosfera com a minha história. Mas eu acho que você fala muito também que as pessoas... Tem um monte de caótico por aí, né? E aí assim, a gente vai encontrando os caóticos apareceram todos esse ano por aqui, né? Ainda tem muitos. Né? Então, eu acho que foi lindo a jornada do podcast de mostrar, dar corpo à caosfera através dos corpos, e das almas, e das experiências, e das vidas das pessoas, né? Então, assim, foi maravilhoso para mim, pelo menos, poder ter acompanhado esse processo do prazer caos. Você sabe que eu acho que a gente saiu um pouco, eu pelo menos saí da pressão de querer ser entendida, sabe? Eu fiquei um pouco com essa sensação, porque quando a gente vem para o lugar racional, né, numa sociedade racional, a gente tem uma expectativa de que quer ser entendida, e a causa ela é para ser sentida. E aí, eu sempre falei isso, mas quando a gente vai para jogo, tem um lugar de, olha, a gente quer mostrar que tem metodologia, a metodologia é infinita. E hoje eu acho que a gente está chegando num lugar que é tipo assim, a gente não precisa provar que a metodologia é infinita. Sabe? Mas por quê? Não, é porque a gente está entrando em um lugar de paz, tipo assim, é assim, vamos sair desse lugar antigo. A gente volta e meia tá fazendo alguma coisa e fala, não, sai desse lugar antigo, vamos voltar para um outro lugar de processo, um lugar de vivência, um lugar de sentir, e é algo que precisa ser exercitado. A gente está exercitando o tempo inteiro, porque a gente esquece, né? E eu concordo com você, assim, esse podcast me transforma completamente, assim, a Vanessa que começou não é a Vanessa que termina. Né? E eu acho que quem começa os primeiros episódios vai ver muito, a gente eu cuspindo muita coisa e muita teoria para as pessoas começarem, né? Aquele mantra, inverte o eixo, movimento gera movimento, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, e tem várias coisas. E aí começa a ser o que a Caos é, que eu acho que é um laboratório de experimentalistas e que vão olhar aqui e vão falar assim, mas peraí, aqui não tem roteiro? Não, aqui como é que a gente vai fazer? Como é que a gente sente? Como é que a gente olha um para o outro e confia no outro? Não sei como é que foi para Yas, que foi para São Paulo, volta para o Rio, aí grava, aí a gente faz os bastidores aqui, o cenário. Como é que foi para você? Olha, pessoalmente, gostaria de ter estado mais perto de vocês nesse ano, mas a vida também me chamou por várias outras direções. Mas tem uma semente aqui das nossas criações, né? Lá de trás, nesse cenário, nessas cores, nessas roupas, nessas maquiagens. Então, eu acho que, como você falou, né? Uma foi morar na sua casa, a outra vive dentro da sua casa, eu sou aqui mora na casa. E aí, o que acontece? É uma loucura mesmo, né? Porque você vive nesse estado de criação, de consciência, de mergulhos infinitos, e qualquer pessoa que está do seu lado acaba passando por esses processos, e não à toa a gente acredita, né, nessa coisa de almas que se encontram, almas que têm buscas, não à toa determinadas pessoas estão perto e em buscas parecidas, e eu particularmente aprendo muito com você, então tem me dado muita coragem estar do seu lado. Eu acho que é por isso que eu tô há tanto tempo ali com você, porque tem me dado muita coragem, né, de romper determinadas barreiras, de seguir a minha alma, de seguir a minha intuição, de ir por caminhos que são um pouco tortos, porque eu sou uma pessoa que há 1 ano, mais ou menos, vem se descobrindo num momento de vida meio nômade. E ser nômade, assim, viver com uma mochila nas costas, de casa em casa, e às vezes num Airbnb, e às vezes numa cidade diferente, e às vezes... e não ter uma base é uma coisa que as pessoas não entendem muito, assim. Não é uma coisa tão aceita na sociedade. Nem a família entende muito bem. Não que eu sofra algum tipo de repressão nem nada nesse sentido, porque não é nesse ponto, mas não entende muito bem. Os amigos próximos também muitas vezes não entendem, questionam e me perguntam, mas será que você não tem que ter um canto? Mas será que você não tem que se sentir mais segura? Mas será que... E não, eu não tô buscando me sentir segura, eu tô buscando viver. Eu tô querendo ficar viva, não só de pé e andando. Eu tô querendo experimentar tudo que eu puder da vida, sabe? E estar perto de você, estar ouvindo os mantras da Caos, tem me transformado imensamente, assim. Tem transformado as minhas consultas de tarô, que eu também sou taróloga, então
tem transformado as coisas que eu falo para as pessoas, porque o meu nível de consciência também está sendo trabalhado. Tem transformado as minhas vivências pessoais. E eu vejo que a causa, ela tá ainda nascendo, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, nesse início é como se todos nós aqui estivéssemos empurrando um carro, né? Ou empurrando um avião, sei lá. Cada uma na sua proporção, mas empurrando essa coisa monumental que vai subir e tá todo mundo meio assim, né? Nos movimentos que tem para ser feitos, assim. Mas a minha experiência tem sido essa. Tem sido buscas não óbvias e com muito apoio, assim. Apoio de pessoas que olham para mim e não acham que eu tô maluca. Que não acham que eu tô... Que me fazem não sentir sozinha. Né, que sopram pra minha pipa voar. E isso é impagável, sem... Você sabe que várias vezes eu penso, né? Porque as pessoas, quando eles falam de caos, estão sempre falando assim, e de repente, pum, caos explodiu. Mas o caos, ele vem num processo. O ponto é quem está desperto para ver o processo do caos. Sabe? Porque vai ter uma hora que a explosão vai acontecer e as pessoas vão falar assim, da onde veio isso? E a gente já está vindo. Como outras pessoas em processo de consciência estão em outros lugares do mundo, estão também no mesmo lugar, né? Eu sinto o mundo, ele está borbulhando, sabe? E eu sinto cada vez mais que essa coisa do tipo assim, será que é louca? Será? Isso tá, nem sei onde está mais. Mas está tão presente no nosso dia a dia, né? Porque as pessoas em volta julgam a gente. Se você vai para uma vida não tradicional, se você não tem sonho de ter filho, necessariamente casar, né? Se você quer fazer qualquer desvio ali, que não é nada de novo no mundo, mas é julgado. É julgado, mas eu acho que quando a gente começa a criar uma frequência, sabe? Uma frequência de companhia, uma frequência de escutas, porque em alguns momentos, eu falo isso muito, a gente precisa se separar de determinadas companhias e pessoas, às vezes, que a gente ama. É fundamental. Porque vai ter momento que aquele medo daquela pessoa vai bater na tua cara. E você precisa de um espaço, porque aquela pessoa, ela ainda não entende. E a gente olhar e falar assim, ok, eu sei que eu estou fazendo um movimento. Eu lembro muito do salmão. Salmão é um peixe que ele vai subindo assim para acasalar, ele vai contra a corrente. Alguém de fora tá falando, que bicho maluco lá, onde é que ele tá fazendo? E como se cria por dentro essa possibilidade, essa força, que foi uma palavra que eu me deparei muito esse ano, necessidade de ter força. Como que você cria essa força interna pra ser esse salmão, né? Pra acreditar no movimento desse salmão. Beta, que é psicóloga, deve saber essa questão, né, da individuação. A minha busca no momento, aqui nos meus 33 anos, de me descolar de expectativas alheias, enfim. Esse é um processo muito de cada um, né? Então, entender qual, no seu processo, o que faz sentido para você, né? O que da sua busca, o que reverbera. Eu achei tão interessante, vocês estavam falando sobre a loucura, né? Assim, acho que até aproveitar o gancho que você trouxe, né, da minha questão profissional, eu fiz uma mega mudança profissional, né? Eu trabalhei 15 anos em empresa, na área de recursos humanos, naquela forma tradicional, né? Sair da faculdade, estágio, não sei o que, sair da faculdade, não, estágio antes, né? Depois sair da faculdade. E aí fui seguindo a vida, né? E aí eu resolvi sair, eu falei, cara, para mim, esse modelo tradicional de empresa, da forma como as coisas estão estabelecidas para o mundo que a gente tem hoje, eu não consigo fazer a entrega e o impacto que eu quero, que eu acredito, que eu acho que é importante para as pessoas, ouvir o que é importante para cada um e entender dentro daquele contexto organizacional como, né, orquestrar isso, né? E aí eu fiz essa saída de empresa, né? E aí eu fui assim, vou para a clínica, né? Psicóloga, tinha lá meu canudo da RH não, da psicologia, né? Eu falei, vou para a clínica. E aí, assim, eu fui para a clínica fazer uma formação no hospital psiquiátrico. Aí eu já até brinquei isso com a Vanessa. Falei assim, eu fui lá ver o que a sociedade classifica como loucura, né? Porque, teoricamente, o hospital psiquiátrico são as pessoas que a sociedade entende que são loucas e que precisam, claro que em um momento de crise, né? De fato, é importante, né? Ter contornos médicos, mas, enfim, acho que eu passei aí e fiz esse caminho aí pela loucura. E aí eu chego
Vanessa faz o convite para trabalhar na Caos, juntar a loucura, né, tradicional, que a sociedade olha e fala assim, o que essas loucas estão fazendo aí, né? Com a parte toda organizacional, porque a gente vem criando aí um monte de ferramentas também de empresa, enfim, não só as ferramentas do Caos, mas pensando em busca de investidor, tudo isso. E também a minha clínica, né? E além da minha vida profissional, porque eu também tenho um caminho que eu tenho 2 filhos, eu sou casada, né? Então, como poder orquestrar mundos, né, que a princípio, né, as pessoas olham de uma forma muito estanque, né, separados, como poder unir esses mundos e ter liga, né, e entender que quando eu estou mais tranquila comigo, quando eu olho para o que eu quero fazer, para o que eu acredito, eu consigo estar mais tranquila em casa, né, eu consigo olhar para os meus filhos, claro que, né, gente, eu não sou, né, perfeita, né? Rola lá, um grito, vamos lá, vamos embora, tá muito, né? Demorou demais, vamos embora, não sei o quê. Mas poder ter a tranquilidade de poder entender o que eu busco, o que é importante para mim, o que é importante na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nessas duas juntas, né? Porque eu acho que não dá muito para... A gente tenho visto cada vez mais que não dá para a gente separar, porque quando a gente faz esse tipo de separação, a gente também descaracteriza quem a gente é, o que a gente quer ser, porque eu acho que tem o episódio que a gente estava gravando antes aqui, era da Silvia, em que ela fala da mudança, né? Vamos embora. É o que eu escolhi e é isso, e vamos embora. É o que reverbera no meu coração, né? Então, poder, assim, eu acho que foi um pouco disso, assim, o Caos trouxe no lugar para mim do que é possível, né? É possível eu conjugar os meus quereres e eles têm uma linha, né? Fluorescente. Eu pensei exatamente no cenário quando você falou, porque não é à toa que tem de tudo aqui, né? É esse ter de tudo que é sobre isso que fala o Caos, né? Sobre a gente poder lidar com todos os pratinhos da nossa vida, sem um excluir o outro, sem um ter que caber exatamente no outro, e ser tudo, né, tons de bege e marrom, e tudo combinandinho. Nada contra o bege. Nada contra o bege e marrom, mas não precisa ser tudo tons de bege e marrom, entendeu? A coisa tá aqui, ó, viva e bem... Eu acho maravilhoso que você traz bege e marrom, que é, inclusive, hoje nosso fundo de tela é bege e marrom. Olha só. Porque, no final das contas, assim, são as folhas que caíram no chão. Uhum. Né? Eu olho para vocês duas e eu fico pensando no ano que a gente teve... Quantas folhas caíram no chão? Quantas vezes uma está olhando para a outra no sentido que sabe que está descamando? E quanta paz existe quando você vê que o outro está sabendo que você está descamando e não está brigando com você ou pedindo uma outra postura e olhando para o outro olhando para a outra e dizendo, descama, tá tudo bem esse lugar do ego, ele vai doer. Quantas vezes uma olhou para a outra aqui e falou, vai doer. E são conversas difíceis, porque as pessoas acham que, assim, é mágica. Não, tem muito trabalho e tem muita brincadeira, porque a brincadeira ela também faz parte do trabalho, né? Eu lembro, vou colocar a Yas aqui na mesa, eu lembro uma vez a gente estava conversando, porque primeiro é o seguinte, gente, lá em casa, vocês não têm ideia do que é lá em casa. Lá em casa é como se fosse aqui, você fala que é o quê? Lá de casa? Essa frase não é minha, não, é de Kátia, que é a Caverna do Dragão, mas eu adoro usar. É uma referência da década de 90, né? Vamos entregando aqui na cidade. Porque é o seguinte, as pessoas entram, não saem, e as pessoas deixam coisas lá, então, assim, é um triângulo das bermudas, entendeu? Às vezes acha uma toalha, às vezes acha... Mas de que é isso? Eu não sei, essa caneta, esse óculos. E aí, numa dessa, a gente estava conversando, eu e Yas lá em casa, e passa muita gente, dorme muita gente lá em casa, porque é isso, quando eu falo que tá dentro, tá fora, tá fora, tá dentro, a casa, minha casa não poderia ser diferente do que o próprio Caos. A casa é viva, né? A casa, ela fala, a parede, ela tem assunto. E eu acho maravilhoso, uma vez a gente estava conversando e falando sobre a vida, não sei o que, de repente eu achei um arquinho desse de criança, sabe? E a gente estava conversando, eu falei, Yas, esse lugar aí precisa brincar mais com a vida, precisa, sabe? Aí eu desafio a Yas de vez em quando assim, desafio você a pegar esse arquinho aqui, faz alguma coisa, faz uma invenção. Ela estava fazendo uma peça que ela estava fazendo o gato da Alice, né? Que o gato, personagem maravilhoso. É o brincante. O brincante é aquele que sacaneia, dando uma provocação que você vai ficar pensando. Faz pensar, filosofa e ri da sua cara e some. E eu falei, assume essa gata e vai brincar com a vida. Ai, gente, olha o que ela fez. O que você fez? Fui brincar com a vida.
Me mandaram brincar, eu fui brincar. Eu peguei essa tiarinha de plastiquinho. Vocês sabem o que é isso, né? Aquela tiarinha, aquela De coroinha princesa, né? de princesa, bem pequenininha, de pentinho, assim, que você enfia na cabeça. E falei, eu vou ficar uma semana com isso na minha cabeça. Eu dormia, acordava, ia trabalhar, acordava de manhã, ia escovar o dente com um arquinho na cabeça. Na época, eu tava... eu tinha um companheiro e ele ficava chocado. Aí eu dormia e acordava com aquilo na cabeça. Você não vai tirar isso? Não, a minha performance. Você pegou ônibus com isso? Peguei ônibus do Rio pra São Paulo com E isso de de roupão. roupão, com todo o meu Paranauê. É isso. Aí eu fui entendendo assim, cara, a vida ela tem que ser performática. E não pra todo mundo, é lógico, nada é pra todo mundo, mas isso conversa muito com a minha alma. Isso tava meio adormecido por algum motivo. Tem dentro da gente vários lados, né? E às vezes a gente se leva muito a sério. Eu acho que do mesmo tanto que tem um lado meu que é muito brincalhão, que é muito sagitariano, que é muito divertido, tem um outro que se leva muito a sério e é tudo muito pesado. E se eu deixar isso me tomar... Então, trazer essas experimentações pra dentro da nossa vida, de maneiras que tirem as pessoas do normal, porque também, muitas vezes, as pessoas ficavam me olhando assim, cara, o que essa mulher já grande tá andando com esse negócio na cabeça? Parece que adulto não pode brincar, né? Exatamente, é o julgamento, e é você se reafirmar o tempo inteiro com você mesmo, do tipo, eu vou... Foda-se, né? Eu vou zoar, eu vou brincar, eu vou fazer o que eu quiser. E aí, outro dia eu falei, eu vou na minha formatura da Cal, que eu me formei esses tempos na Cal, com uma placa escrito, faz o que você quiser. Porque tinha mãe, tinha pai de todo mundo ali, e a gente, né, às vezes é bom dar uma provocada. E aí, é isso, são essas mini performances, essas experimentações. Vocês fazem isso na vida de vocês? Eu faço o tempo inteiro, né? Assim, Dá um exemplo aí pra gente. Tá perguntando pra pessoa errada. Pra pessoa errada, né? pra pessoa certa. Então, você sabe, você tava falando, primeiro eu acho que assim, tem um lugar do bem, a IAS é performática na vida, mas eu sinto que tem um lugar que a gente precisa reaprender a brincar de forma geral, eu acho que todo mundo pode, sabe? Uma das coisas que eu tenho refletido sobre a Caos nesse momento, eu falo que a gente está na era dos sonhadores. Porque a gente está criando tantas ferramentas para construir mundos, vozes e roupas e metaversos. É criador de mundo. Uhum. E aí, quando você vai para uma criança, né? A criança é uma contadora de história. Sabe, ela é uma contadora de história. Ela quando você pergunta o que você quer ser para a criança vai falar, eu quero ser astronauta, ela quer viajar pelo desconhecido, sabe? Eu falo que a gente e a gente é artista. Eu acho que esse lugar de coloca uma roupa e colocar a criança, tem criança, outro dia uma filha do amigo meu entrou no quarto, colocou uma peruca e saiu imitando Gal Costa. Eu falei assim, gente, virou Gal Costa de repente. Sabe? Então, eu acho que tem um lugar que quando você faz isso e vai para o público, assim, né? Com um arquinho, tem um exercício tipo assim, eu não tô nem aí. Tem um exercício, porque eu acho que o exercício, ele vai te dando músculo. É eu me contar que eu não estou nem aí. Pra eu começar, de fato, não estar nem aí. Porque estar aí, eu estou. Mas é um exercício comigo mesmo do tipo... Mas precisa tá aí? Será que eu não posso ficar nem aí? Será que não vai ser mais legal se eu não ficar nem aí? Porque aí eu vou poder fazer o que eu quiser. Literalmente. E quando alguém vê você fazendo o que você quer, a pessoa se sente livre pra fazer o que ela quer. E aí você vai e joga... Você dá um peteleco num dominó e vai caindo um monte de dominó, que é um monte de gente talvez se libertando em lugares, sendo provocado, talvez não se libertando de cara, mas sendo provocado aqui, sendo provocado ali. É isso que a gente está buscando fazer com toda essa nossa história aqui, né, do caos. Sim. Mas eu acho que também tem um lugar, porque, por exemplo, eu sou zero performática, né? Eu acho que tem todo um lugar artístico, que tanto Yas quanto a Vanessa tem, que eu não tenho tanto, né? E aí, assim, como é que é poder experienciar também e viver coisas que me desafiam, que me levam para um lugar de novo, um lugar de tocar coisas novas, que foi o que eu tentei fazer esse ano, né? E aí eu acho que teve uma vez até que eu contei para a Vanessa, não sei se eu falei para a Yas, mas aqui no Rio de Janeiro, né? Que é aquela confusão, quantidade de pessoas no meio da rua, 1 milhão de pessoas.
E aí eu vi uma pessoa cega que ia atravessar a rua e perguntei: "Você quer uma ajuda?". E aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei assim: "Você sabe que rua que você tá?". Aí ele: "Sei, eu tô na Constante Ramos". Aí eu assim, como é que, né, é a sabedoria dos sentidos. E aí eu falei assim, ele falou assim: "Ah, e aí tô aqui na esquina, eu vou dobrar na esquina". Eu falei: "Como é que você sabe que é a esquina?". Ele falou: "Então, quando você vem andando, o vento, quando você não está na esquina, você está no meio da quadra, você sente o vento de frente ou de costas, né? Você sente o vento numa direção só. Quando você chega na esquina, o vento ele vem de vários lados, e aí você sabe que você está numa esquina". E aí a gente atravessou, ele falou assim: "Inclusive, nessa barraca aqui, que vende camisa do Brasil, camisa dos jogos, né, do Flamengo, não sei o quê, da fulana, que é, né, que é a pessoa que vende aqui, eu conheço, passo aqui todo dia, não sei o quê". E ele virou e seguiu a vida dele. Eu fiquei pensando, né? Eu falei assim: "Gente, eu nunca me dei conta que na esquina o vento bate em todas as direções". Aí eu continuei andando para a próxima esquina, falei: "Vou fechar o olho e vou", né. E aí eu fiz isso, né, claro, assim, ó, fui com medo, abri um pouquinho, falei: "Não, dá para ir, não tá vindo ninguém". Tô indo, continuei andando, mas eu me permiti experimentar algo fora da minha realidade, né, fora da minha habilidade, fora da minha capacidade de se deslocar, porque, né, eu uso muito o meu sentido de enxergar, da visão, né, eu não sinto no corpo o vento, né, não tô pa quer dizer, não é que eu sinto, eu só não percebo que eu sinto o vento no meu corpo. E aí eu me experimentei fazer isso, aí depois eu fiz isso com meu filho. Falei: "Então filho, vai lá, fecha o olho, vamos lá na esquina, vê o que que você está sentindo". Então eu acho que também é ir para um lugar, assim, pelo menos, assim, poder olhar para uma eu que não tenho, né, assim, por exemplo, eu ainda, vou falar ainda, não Eu consigo ia botar falar um isso, arco na ainda. cabeça É porque é só uma falta de intimidade com performático. com o performático. Mas para mim, porque eu acho que o performático passa para um lugar do sentir e ter uma sensibilidade, se colocar em lugares e vivenciar coisas que quando você não usou esse recurso, você não acessaria. E é assim, como poder também sentir, estar no mundo, vivenciar experiências novas, às vezes uma coisa mais simples, porque eu não sei ainda o quanto que eu vou botar o arco, que eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa de poder olhar a reação das pessoas, poder viver isso que você está dizendo, do não se portar, né? Mas assim, como me permitir ter novas experiências, sentir, né, o meu corpo de uma Sair do outra automático, forma, né? usar sair do automático, usar um outro recurso para além da visão de me deslocar no lugar, né, com N pessoas. Então, acho que assim, é maravilhoso e a capacidade da gente também poder experienciar em vários, né, no espectro. Né, não é só, né, tem várias formas, né, porque eu fico pensando assim, eu fico ouvindo, eu sou zero da arte, o pessoal que está me ouvindo aí, como eu que não tenho tanta intimidade com a arte, posso experienciar coisas novas. Mas Então você acho que é um pouco sabe, dessa linha, eu né. estava te ouvindo, eu acho que assim, tem um lugar primeiro da permissão e tirar da caixinha essa coisa do artista que ele é num ser especial e não conectado, né, não na essência do ser humano. Eu fico pensando, por exemplo, tem um bloco de carnaval que chama Boto Rosa. Ele acontece muito depois que o carnaval acabou. Se você pegar e for nesse bloco e você for toda multada, você vai viver essa experiência, né? Eu acho que o carnaval ele traz esse lugar de brincar que ele indifere se você é da arte ou não é. E tem uma Sim. coisa muito interessante nisso que é o seguinte: as pessoas sempre falaram que no carnaval você se permite viver coisas que no resto do ano você não se permite viver. Aqueles dias de fantasia. Então, ou seja, essas pessoas sabem fazer isso. É isso, As esse é meu pessoas- ponto. Sim, é porque As pessoas sabem. é porque eu acho que quando vocês trouxeram brincar, não peguei o brincar no lugar do potencializar o sentir, porque eu acho que a criança faz isso muito bem, né? A criança, ela usa o brincar como um recurso para vários lugares, inclusive para dizer o que ela sente, inclusive para dizer o que ela vive, inclusive para ela poder se divertir, né? E aí, quando eu trouxe um pouco dessa minha experiência, né? Eu acho que até saí um pouco do brincar, eu fui muito mais para o sentir, né? Que às vezes assim, a gente pode vivenciar brincando, como vocês trouxeram, se permitindo, né? Estar junto com o outro que tem algo para te ensinar, que eu acho que foi um pouco do meu caso, né? Uma pessoa que eu olhei e falei assim: nossa, deixa eu olhar aqui, né? Deixa eu abrir mão desse meu privilégio do ver. Para poder experienciar algo. Então, acho que o brincar que vocês trouxeram
é um portal de acesso para o sentir, né? E aí, assim, qual é esse portal de acesso? Acho que a Caos traz vários portais de acesso para o sentir, né? Um deles é o brincar, um outro, então, enfim, acho que eu trouxe esse exemplo aqui, né? Porque eu me distanciei do brincar, mas eu acho que é um portal de sentir. Mas eu acho que essas coisas todas estão conectadas, né? Porque quando você fala, né? Eu abri mão do privilégio de ver, e aí você foi para o não saber, no final das contas. Parece que abrir mão do privilégio de ver, você perdeu alguma coisa. E aí você foi para o não saber, onde o não saber te abriu os sentidos para um outro lugar que você não tinha reparado, né? É igual a gente teve aqui um papo com o Eri, e ele falando sobre o processo que ele teve com o corpo dele, ele falava muito do corpo-pensamento, né? Como é que o corpo-pensamento dele ajudou ele a trazer o corpo à tona, né? Então, quanto abstrato, né? Uma pessoa, ela não tem os olhos que você tem, mas ela tem um universo inteiro Maravilhoso. dentro dela. Ela tem Toda uma sabedoria. toda uma sabedoria, né? E essa coisa do brincar, eu gosto de colocar na mesa, porque eu escuto muitas pessoas falando assim, não, mas eu não sou artista, não, mas eu não sou performer, não sei o quê. Mas assim, não é uma delícia quando você é chamado para uma festa fantasia, e você se fantasia, e pode ser em qualquer período do ano, sabe? O que acontece se você começa a fazer disso um ritual? Sabe? Uma empresa que de tempos em tempos tem uma festa fantasia que tira a pessoa daquele lugar, daquela roupa, para ela experimentar novas peles, sabe? Eu acho que, assim, quando a gente fala do jeitinho brasileiro aqui, é a gente se empoderar do carnaval que a gente é. Claro. Sabe? Porque, no final das contas, eu acho que o carnaval, essa coisa, é um momento onde eu vou me permitir ser quem eu sou. Aí depois volta. Porra, bicho, morreu, né? Não tá aqui, né? O quanto a gente... volta pra onde, né? Que lugar é esse que você volta? Até porque você volta diferente, né? Se você voltar, então você não volta. Se você tá diferente, você não volta, né? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa que a gente está fazendo muito, assim, porque a gente não trouxe hoje, mas assim, a gente tá brincando com as pecinhas, né? Eu acho que esse tem um outro lugar, a gente tá vendo as estruturas. A gente comprou aquelas pecinhas que são coloridas, de estrela, eu não sei como é que é o nome, é de montar, coisinhas de montar que você vai montando, e aí tem 8 camadas, assim, e cara, eu fico ali, ó, que nem quando tivesse molécula e olhando, porque ela dá perspectiva, é uma modelagem que a gente tá fazendo em 3D com brinquedo, e o quanto isso mexe com o brincar, ou às vezes até a gente trabalhando, fala assim, não, peraí, vamos fingir que essa onça é não sei o quê, vamos fingir que pra gente sair, pra gente tirar das projeções, né, na verdade não tirar das projeções, mas sair do mundo interno e projetar ele, pra gente brincar. Porque, no final das contas, eu acho que quando a gente traz essa criança criadora de mundo, que todos nós somos, né? Por isso que eu falo assim, é a era dos sonhadores. Eu realmente acredito que quem não for apto a sonhar vai comer muita grama, sabe? Porque é isso, não vai conseguir voar, não vai conseguir entrar em outros lugares, né? O que o caos foi um desafio para você, Yas? Abrir um olhão desse tamanho! Cara, o negócio de inverter o eixo. Puta que pariu. O negócio de inverter o eixo é foda. Não é não? Cara, sabe o que é inverter o eixo, né? Não sabe, vai voltando vendo aí. Porque já falou a beça aqui. É porque tudo que a gente acha que tá no outro, acaba voltando na nossa cara. Porque tá na gente. Aí se não é agora, daqui a meia hora. Se não é daqui a meia hora, daqui a 5 meses. Mas volta. Você perceber que... Ontem, por exemplo, eu tava lendo uma conversa de WhatsApp pra Vanessa, querendo opinião, né? Corta para, ela ouve tudo e fala, eu acho que você tem que ler tudo agora como se você estivesse falando pra você. Porque isso que você tá falando é pra você. Você tá irritada, é com você. Você tá... Aí eu tô, não, Vanessa, tchau, vou tomar banho, vou fazer minhas coisas, entendeu? Que eu não tô com paciência, não. O negócio de inverter eixo agora, essa hora... Mas é isso, no final de contas a gente sabe que é isso. E é que tudo que você tá falando pro outro, você tá falando pra você, o que você tá vendo no outro, você também tá vendo em você. Esse lugar, a gente não tá acostumado com esse lugar. Então a gente tende a ficar bitolado naquilo, né? É o outro, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro. Aí a gente não faz, a gente pula uma parte importante de um trabalho interno, não evolui pra lugar nenhum, não sai do lugar. Então, pra mim, o mais complexo é passar por várias situações e ter que ficar procurando em todas essas situações por que essas situações chegaram pra mim? O que eu tenho com isso? Porque não veio bater na minha porta à toa. O que eu tenho com isso? E
E é um desafio muito grande. E é um desafio muito grande para os outros também. Quando eu tentei tocar nesse assunto, também é muito desafiador para as pessoas receber isso e aceitar isso. Porque não, porque fulano que falou isso, porque ele que pensa assim, porque ele que é isso. Mas por que isso tá na sua vida? Mexeu a roda da fortuna. A roda da fortuna. Não, eu vou te falar, e eu vi pela tua cara quando eu falei, é porque assim... Não, eu sei que você viu. Óbvio que eu vi. Não, porque é engraçado, porque quando as pessoas elas vêm nesse lugar, elas querem que você dê razão e falar, porque o outro é um sacana, porque o outro não sei o quê, e eu nunca falo. Às vezes eu falo, não sei, nem lembro se eu, não sei se eu falo, já tem tanto tempo já não que eu tô... Fala não, amiga. Falo não, né? Falo não. E, às vezes, e as pessoas ficam frustradas. E as pessoas ficam frustradas às vezes comigo, porque elas querem que eu coloque a pessoa na cruz e coloque vários pregos e fala, ei, isso aqui. E assim, aí foi muito engraçado que eu olhei pra cara e falei, tu já inverteu o eixo? Aí eu já vi o olhar dela muda, eu falo... Essas horas? Essa hora do campeonato. Mas é uma coisa que eu sempre falo que assim, acho que a gente tá aqui uma pra lembrar a outra, sabe? Porque estamos tentando sair do ruído, sabe? Eu falo que é um negócio que é orar e vigiar. Mas a gente é apegado ao ruído. Mas a gente adora. Eu em mim, eu consigo identificar claramente esse lugar do apego ao drama, apego ao ruído, apego. O negócio de soltar também é muito importante. Isso, gente, porque a gente gravou um outro programa hoje mais cedo, o negócio aqui tá borbulhando de soltar o controle, né? Pois é, e você, Beta? O inverter o eixo realmente é poderoso, né? Eu também adoro inverter o eixo. Inclusive, a minha camisa do caos eu escolhi, inverte o eixo. Mas a gente veio trabalhando, assim, né, também várias coisas, e o não lugar é um lugar, o não lugar é um lugar que, para mim, também é muito potente, né? Porque, além de trabalhar com a existência, a gente olha para aquilo que, de alguma forma, é uma complementariedade do inverte o eixo, né? Porque se eu estou falando do outro, eu tenho o outro lugar, né? O outro é um lugar e eu sou um não lugar daquele outro. Porque uma narrativa, na verdade, ela coexiste com a outra. Exatamente. Eu sou um não lugar da Roberta. Eu sou um não lugar da Yasmin. Você é um não lugar da Vanessa. Você é um não lugar da Vanessa. E aí, o que te dá, como você no não lugar, qual é o poder de fala que você tem? A cara da Yasmin. Yasmin, quando faz esse olhar pra mim assim, ó. É porque eu acho que eu tô tentando entender. Eu não sei se eu entendo muito bem esse conceito do não lugar, desse caso aí que vocês falaram. Porque eu acho que tem um lugar que é assim, acho que o episódio do Márcio fala muito, né? A gente falou bastante desse não lugar. Que eu, como mulher, né, branca, esse é o meu lugar. E aí, se eu vou falar, por exemplo, sobre uma questão do homem branco, a princípio eu não tenho lugar para falar, porque eu sou uma mulher branca e é um homem branco, né? Então, assim, mas eu preciso falar como mulher branca sobre como a relação desse homem branco impacta na minha vida. Então, o não lugar é a gente poder, aquele mundo que é a minoria, vamos dizer assim, poder olhar toda a perspectiva do mundo. E olhar esse meu lugar de mulher branca coexistindo com todos os lugares, e eu não ter o medo de poder falar sobre ele, mas ter o respeito sobre o lugar do outro, também de fala. Né? Então, é a gente poder olhar o não lugar, que muitas vezes a gente fica, né, receoso, mas poder se debruçar nele também, porque isso olha também muito para a questão da luz e da escuridão. Né? A luz e a escuridão é uma coexistência, mas é um lugar da luz e o não lugar é a escuridão. Né? Então, a gente poder... E todas as polaridades são potentes, e elas juntas, elas se potencializam ainda mais. Né? Porque a gente aí que está o grande lance, né, de aprender a colapsar, né, porque não adianta nada só a mulher falando e o homem não conseguir falar com a mulher, porque ele acha que ele não... Realmente ele vai ter que aprender vários outros lugares, da mesma forma uma pessoa branca falando sobre uma pessoa preta, só que a gente precisa conversar. A gente precisa conversar no sentido assim, eu não posso falar com uma pessoa preta, mas eu posso falar com uma pessoa branca que tem um não lugar na negritude e que também faz parte da sociedade e que contribuiu em vários sentidos, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, se a gente... Existe. Precisa ser colocado em jogo. Precisa ser colocado em jogo, porque senão ficam conversas isoladas em bolhas. Que são ilusões, porque não é verdade, né? Não é verdade, entendeu? E aí a gente entra no lugar das conversas difíceis. Porque... Essa foi outra que esse ano... Aprendendo a falar, né? Aprendendo a ouvir, aprendendo a falar. Aprendendo a respirar, aprendendo a não falar, porque também é uma fala. E pra você?
O que o caos te desafiou esse ano? Olha, eu vou te dizer que eu acho que assim, eu até comentei que eu achei que eu ia comentar sobre esse assunto, que para mim foi um grande desafio, né? Eu sempre falo muito da morte, né? Da gente saber falar com a morte e de trabalhar esse lugar, né? De que a gente é mutante. E aí o mutante, a gente é nascimento e morte o tempo inteiro, né? Não muda aquele que não está apto a se destruir. E a gente viveu um episódio, eu e o Roberto, esse ano, que para mim foi um tapa na cara, sabe? Que assim, a gente saiu no episódio e a gente, né, foi comemorar, e enfim, quando a gente pegou o carro para ir embora para casa, eu parei no sinal, um carro na frente, outro carro atrás, eu estava cercada de carros, e aí, de repente vem um homem encapuzado, e ele para aqui na minha quina, me pergunta se eu quero comprar alguma coisa, eu falo que não. E aí ele debruça no meu vidro, eu estava com o vidro fechado. Quando ele vem no meu vidro, eu olho para a roupa dele, eu pensei. Falei, esse homem está com uma arma dentro da camisa. Eu pensei, ele resolveu abrir. Porque assim, antes, na verdade, ele começou a falar coisas que eu sabia. Ele tá me agredindo, ele tá me desafiando, eu não consigo entender o que ele está falando, e eu olhava para ele e falava, não tô te entendendo. E eu realmente não estava entendendo. E aí eu olhei e falei, ele tá com uma arma. No que eu falei que ele tava com uma arma, eu não falei, né? Eu pensei, no que eu pensei, ele abriu. Mostrou a arma pra mim, olhou pra mim e falou assim, você abre esse vidro, senão eu vou te dar um tiro, filha da puta. E aí, bicho, eu falo o tempo inteiro de presença, sabe? Assim, de você não pensar, de você não entrar no medo. E eu cheguei num lugar ali onde a vida, ela me trouxe algo completamente fora do meu controle, né? E no momento, o que eu fiz, eu levantei as 2 mãos. Olhava para ele. E eu nem via a Roberta. A Roberta aqui do meu lado, aqui. Eu olhava para ele e falava, calma. Era o que eu conseguia falar. Eu olhava no olho dele, eu falava, calma. E aí eu vi a Roberta mexendo em bolsa atrás, eu achei que ela estava mexendo na bolsa, e eu falei, calma, ela vai te dar. Naquele momento eu não estava muito pensando, é como se eu estivesse dançando com o tempo, sabe? E eu olhava para ele, olho no olho. Acho que depois que eu falei o quarto calma, ele virou as costas e foi embora. Como se nada tivesse acontecido. E aí, deu mais, sei lá, 10 segundos, o sinal abriu, passou o carro e a gente foi. E aí foi uma situação bater de frente. De bater de frente e se perguntar sobre a presença de espírito. O lugar, eu não podia olhar para ele. E se eu ficasse na minha mente e talvez pensando em várias coisas e medos e não sei o quê, talvez eu não tivesse presença de espírito. Você já me falou várias vezes essa coisa da dor falando com a dor, né? Quando você vê o outro numa dor e você não consegue sair da sua dor, fica uma dor conversando com a outra. Se fosse isso que você fizesse, provavelmente ia dar ruim. Podia, ele podia ser. Porque eu sinto que é a nossa comunicação invisível. Né? Ele poderia ali ter sentido com raiva, ele podia sentir mais dor, mas eu entrei num lugar de amor. Eu entrei num lugar. E aí você acessou uma parte dele que. Eu não sei o que eu acessei dele, mas assim, eu te digo que eu tive uma presença de espírito que nem eu imaginava que eu teria, do jeito que eu teria. Aí a gente saiu, a gente parou na frente com um policial, a gente falou, olha, tem uma pessoa armada que tá ali no sinal tal, hora nenhuma, e foi muito interessante, assim, hora nenhuma ficou uma falando mal do cara. Não, ele é um reflexo da sociedade, ele é um reflexo do que a gente é, sabe? E o acaso nos reúne. E uma coisa muito interessante foi quando a gente abriu carta depois, né? Depois a Vanessa e eu, a gente teve um momento ali de abrir carta para falar sobre esse assunto, né? E aí, bom, já te expondo aqui um pouquinho, né? Que eu sei que tudo bem. A gente chegou num lugar muito louco, né? Você falou sobre não ter um apego à vida. No sentido... Eu vou usar as minhas palavras, porque eu não me lembro quais foram as suas. Num sentido de não ter medo da morte, não ter um apego à vida. Não ter muito bem pra mim é indispensável que eu esteja aqui, encarnada nessa esfera. E esse episódio te trouxe um resgate de uma sensação da importância de você estar aqui. Porque tem tanta coisa pra você fazer
Você não pode ir embora agora. Agora que a caos tá começando, agora que você começou a abrir a boca pra falar pro mundo o que você precisa falar, não é hora de você ir embora. E você ter... E talvez o tapa na cara tenha sido justamente esse, né? Do tipo, cara, tem um motivo sim de estar aqui. É importante sim, é indispensável sim. E talvez você não tivesse acessado esse lugar, você não tivesse passado por essa experiência, né? Yas, depois do que a gente viveu lá, eu fiquei 4 ou 5 dias na escuridão, assim, eu dei uma hibernada, e de vários lugares, assim, porque eu quis atravessar esse trauma para não deixar esse trauma se tornar meu dono, sabe? E eu sou uma hacker. Eu sou uma experimentalista. Eu fui entrando em vários lugares e meditando, porque o cérebro ele vai criando várias possibilidades de cena do que poderia, do que não poderia. O que eu não fiz na hora, eu fui fazer depois. E eu falava assim, isso é tudo criação do sistema que está querendo se defender. E aí foi muito interessante porque eu fiquei focada em mim, que eu falei, peraí, isso aqui é extremamente importante. E eu falava o tempo inteiro com a Beta, eu falei, tem que olhar para isso, a gente tem que atravessar o buraco da minhoca, sabe? E bateu nesse lugar que você trouxe, que era o sentido de, eu tenho um acordo com esse corpo, o meu compromisso é com esse corpo aqui. E esse corpo ele tem um compromisso com o universo. Se for a hora de eu ir embora, vai ser a hora de eu ir embora. E vai saber que momento será esse. Mas eu não posso olhar para a vida de uma forma desapegada, como se ela não fosse importante. Eu acho que eu vim trabalhando muito o lugar. Eu falo que o apego e o desapego, eles estão na mesma toada aqui dentro desse corpo, sabe? Eu me apego às pessoas. Ao mesmo tempo, eu tenho a capacidade de me desapegar. E eu acho que aí está o processo do fluxo. E esse episódio, foi a hora que eu olhei para mim e falei, não, eu quero estar, eu quero estar aqui, eu quero viver, porque a caos vai ser um escândalo, é uma transformação. Quantas pessoas que vieram aqui, sabe? Teve gente que saiu daqui e falou, isso aqui parece um ayahuasca. Teve gente que entrou e falou assim, nossa, eu estou no Escape 60. O quanto que a gente mexe no simbólico, o quanto essas coisas mexem nas pessoas. E eu sempre penso, a gente mal começou. E aí tem uma urgência de vida, né? Acabei de sair de um programa com a minha mãe que tem uma urgência de vida nos seus 71, sabe? E eu olhei e falei assim, não. Essa urgência de vida, ela é maior do que tudo, eu não sei nem explicar. E eu preciso me empoderar dela, porque em muitos momentos fazendo a caosfera, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é gigante, eu não vou aguentar. Só que eu não vou fazer sozinha, eu não faço a caos sozinha. E quanto mais eu ando, mais eu percebo outras peles que se arrepiam, sabe? Então, isso vai me dando chão, né? Então, eu fiquei ali uns 4 dias, 5 dias na escuridão. Eu queria a escuridão, eu queria voltar pro casulo, eu queria olhar e falar, peraí. Tanto que quando a gente se passou de novo pelo mesmo lugar, eu falei, Beto, nós vamos passar lá de novo. Não vamos dar a volta. Que é o que a sua mãe tava falando, né? Nós vamos passar de novo. Vamos passar de novo. A gente precisa o corpo experienciar para não colocar o corpo refém. Sabe? Quando a gente fala da caos, é a gente não ser refém do acaso. É a gente dançar com o acaso. A gente cocriar com o acaso. Pra gente ter presença de espírito. Porque não quer dizer que quando você aceita o caos, vai vir coisas lindas, maravilhosas na sua frente. Não, quando você abre a janela, entra tudo, né? Passarinho, mosquito... Cupim. Mas, ó, bumerangue. Mas mesmo quando você não abre a janela... Ela bate na tua porta. Quem não abre a janela, bate na tua porta. Se bobear, leva a casa inteira junto. É pior. Exatamente. Então, assim, eu acho que qual é o nosso poder ao abrir a janela e falar assim, ok, tudo bem, eu estou viva. E eu quero estar assim até o meu último segundo. Então, para mim, foi um grande aprendizado de... Eu chorei, eu entrei em lugares dentro de mim, sabe, de muita solitude, uma solitude boa, sabe? Para mim, acho que foi o grande aprendizado do caos esse ano, porque foi a total dissolução, assim. É muito doido, que eu vim falando da dissolução, aí chega uma hora que eu bato de frente com uma possibilidade da dissolução do corpo físico, e eu falo, peraí. Vou de solução nada aqui. E eu acho que tá aí a questão da presença de espírito, que eu falo, não, eu acho que
tem coisas que às vezes a gente fala, mas a gente ainda não vivenciou completamente na carne, né? Às vezes as pessoas acham que quando algo já foi dito, ele já foi completamente integrado. A gente é um processo de integração muito grande. Então, a Caosfera, ela me ensinou esse ano a olhar e estar em paz, sabe? Com o espírito que eu sou. E olhar e falar, é isso mesmo. Foi dose, posso né? dizer que a mim também. Posso dizer que a Caos tem me ajudado também a aceitar o espírito que eu sou. Não é fácil. Não é nada fácil. Acho que eu tô longe também dessa inteireza. Mas a vida se não tiver, se você não chegar na inteireza, Vai pra onde, né? Vai fazer o quê? exatamente, a vida é um eterno caminho, né? Mas é aquela inteireza que eu sempre falo, né? Você tá inteiro, não tá. Tá inteiro, não tá. Tá inteiro, não tá. Essa Não é estático não é chegar estático, num lugar, chegar né? numa inteireza, entendeu? É tipo, e aí... Senão você morre, né? porque no final das No contas... sentido simbólico e no sentido físico. E eu acho que quando a gente assume a batida do coração, né? Não é à toa que a abertura desse programa é a batida do coração. Vai chegar um lado que você... Agora você tá pensando, tô inteiro, não tô. Tô inteiro, não tô. Tô inteiro, não tô. Tem uma hora que você vai... Tom. E em que... Sai das palavras. E em que momento que o Caos esse ano ajudou vocês mais? Vocês sentem... É que a gente falou agora de momentos desafiadores, né? Vamos falar assim... Ai, tal circunstância, tal situação, enfim... se não fosse o caos, se não fosse a consciência do caos... Beta, olha, essa mulher faz um milagre com 2 filhos e desenvolvendo essa empresa junto comigo, que eu não sei explicar. Nem eu. Eu acho que assim, foi interessante, assim, porque eu vivi a negação, né, no início. Eu falei assim, eu não quero voltar para a empresa, eu não quero mais trabalhar em empresa, eu já tomei essa decisão, eu não vou voltar atrás, né? E aí, assim, termino o ano dizendo, a vida é um eterno caminho, a gente vai, a gente volta, né? Então eu aqui voltando para a empresa, mas a empresa do nosso jeito, né? Você acredita. Do jeito que eu acredito, né? Então, eu acho que o que mudou do caos, às vezes, eu estava numa lógica um pouco mais rígida, né? Eu acho que não quero mais trabalhar em empresa, agora eu vou trabalhar, pegando o exemplo profissional, né? Agora eu vou trabalhar com a clínica, já estou em tempo, né? Venho trabalhando com a clínica. E o caos me trouxe assim, por que não as 2 coisas? Por que não as várias coisas? Por que não todas as possibilidades Por que não essas do mesmas mundo? coisas de outros jeitos, né? Do jeito que eu acredito, né? Do jeito como você falou que você acredita, né? Eu busco o que eu acredito. Então, acho que foi essa a beleza do caos, né? Para mim esse ano. E que vai continuar, espero que sempre. Isso que você está falando me lembrou muito, porque quando a gente foi desenvolver todo o modelo de negócio da Caos, né? A gente vem de um passado corporativo forte, tanto eu quanto você. E aí foi muito engraçado, porque a gente entrava em vícios. Eu acho que é natural entrar em vícios. E aí a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, a Caos não é uma empresa. Aí a gente estabeleceu que a Caos não era uma empresa. Olhou pra cara dela e falou assim, esquece, não é uma empresa. Mas tá, o que é? É uma gincana, é um movimento de circo, é um circo que vai chegando, né, chega, vai, acontece e vai embora. Arma a lona, depois fecha a lona e vai lona embora. e fecha a lona e vai embora. E aí a gente começou a falar que a causa era um monte de coisa, menos empresa. E aí foi muito interessante, porque esse foi um exercício muito maravilhoso que a gente fez e eu acho que assim, é uma sugestão para todo mundo pegar e a gente falar assim, então não é isso. Parte de uma premissa, não é isso. E brinca com todo o resto. Quando eu acho que a gente estava num lugar mais saudável, vamos dizer assim, eu olhei para ela e falei, a causa é uma empresa. E aí ela olhou e falei, bicho, mas esse é o ponto. A causa é a empresa que a gente quer. Sabe? E aí você sai dos modelos mentais fixos e viciantes que dizem o que é uma empresa, o que não é, o que é uma performance, o que não é. Porque tudo é construção. Sabe? O que é mulher, o que não é. Tem uma coisa que eu falo assim, então tá, então eu não sou mulher. Eu sou o quê? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente aceita com muita facilidade que as coisas nos apertem. Aí a gente cai de cabeça num mesmo conceito, porque é o único que a gente conhece. A gente só conhece aquele caminho. E aí aquilo aperta a gente, mas a gente vai andando naquela direção mesmo assim. Empresa, como se conhece, é uma coisa que te aperta. Aí você, por não conhecer outras possibilidades de empresa, vai caminhando para aquele conceito, para aquele mesmo conceito de empresa, como se não houvesse forma de fugir daquilo, né? E quando você nega um significado
tipo, não é uma empresa, surgem todas as outras possibilidades do mundo. Você abre a porta pro infinito. É. E aí você brinca com o teu imaginário, sabe? E eu acho que, assim, pensando nos próximos anos, né? Porque a gente já... que esse papo voa. Eu acho que a gente está num processo da Caos, onde vocês vão ver cada vez mais gente falando que a Caos ela é um laboratório do novo ser humano. E tem várias formas de experimentar esse ser humano. É o que nos abre esse leque infinito. Né? E para 2026, a gente vai fazer aí um manifesto. Um manifesto que não é só a fala, mas é a manifestação. Né? É o Walk the Chaos Talk, onde a gente vive o caos, onde a gente traz pensamentos e pessoas unidas que estão se experimentando, porque eu acho que, quando a gente fala do laboratório do novo ser humano, a gente parte de uma premissa, o que seria o novo ser humano, e a gente vai testar. A gente vai testar lugares de fala, de não fala, a gente vai... Inverter o eixo. A gente vai inverter o eixo, a gente vai, muitas vezes, se deparar com o desconhecido, olhar uma para a cara da outra e falar, vai, minha filha, segue aí. Mas eu acho que é importante dizer para as pessoas que a causa, ela sempre cabe. Mais um, mais dois, mais 100, sabe? Porque ela é, de fato, uma manifestação que ela sai do meu controle. Eu estou cada vez mais ciente disso e em paz com isso. Então, eu queria falar que, assim, a própria 2026, a gente vai falar especificamente, por exemplo, dos livros e outros produtos e peças e cursos e palestras, lugares que a gente se cobrou muito, a gente deveria ter feito isso esse ano, a gente deveria ter feito isso ano. A causa, ela foi como tinha que ser. It is what it is, sabe? E eu acho que respeitar... Porque, no final das contas, assim, temos aqui pessoas com históricos e coisas e vidas e sonhos. E às vezes a gente vai fazer uma coisa e a pele precisa ganhar corpo primeiro, para a gente conseguir experimentar fora, né? Então, às vezes a gente acha que a gente vai chegar, vai fazer uma puta apresentação e a gente fica o dia inteiro... Como é que é? Fica o dia inteiro em processo. Fica quanto tempo maturando, né? E chora, e entra em coisa pessoal, porque o pessoal, ele não tá fora, ele tá o tempo inteiro incluso. E também acho que a gente também olhou para o tempo de uma forma diferente, né? Dobrou o tempo, redobrou o tempo, desdobrou o tempo, né? Porque aí entrar também numa lógica, né? De eu preciso entregar em 3 meses, eu preciso entregar num trimestre, eu preciso entregar. Óbvio que precisamos entregar, mas entregar no tempo do tempo, né? É a sabedoria do tempo. E entender que tudo tem um motivo, né? A gente também se bitola nesse lugar, assim. Por que foi assim? Por que tá sendo assim? Por que isso tá acontecendo desse jeito? Tinha que acontecer daquela outra forma. Eu acho que a vida é uma bagunça. E a gente precisa começar a aceitar essa bagunça e aceitar essa coisa do tempo, sei lá, divino. Aceitar que as coisas tinham um motivo pra acontecer, aquela coisa. Você ia sair de casa e deu um problema, você não saiu, você foi livrado de uma coisa. Você passou por aquele lugar, conheceu uma pessoa que te apresentou para a pessoa que você precisava conhecer para abrir uma porta no seu trabalho que você tinha que abrir, e você não ia passar por ali, mas você decidiu passar por ali naquele momento. Então, estar um pouco mais ok, isso foi um grande aprendizado para mim também esse ano. Estar um pouco mais ok com a bagunça das coisas e entender que tem um motivo de ser e que aquilo tá acontecendo pro seu bem. Tem algo de fé também nessa tua fala, né? E tem esse lugar do não saber, que as pessoas ficam assim, não, mas por que a fulano morreu? Por que isso aconteceu? A gente não sabe de tudo. Soltar o controle, né? A gente não vai saber e a gente vai sempre ter uma narrativa, né? Porque quando a gente fala inverte o eixo, não quer dizer que a narrativa deixou de ser válida, muito pelo contrário. As narrativas, elas coexistem. Mas o ponto é como é que você quer construir o teu mundo, como é que você quer ver as pessoas. Qual é o lugar que te toca, qual é o lugar que te cabe, né? Porque tem lugares que te cabem também. E como você quer sentir, né? Como você quer atravessar também através do se permitir sentir. Eu acho que a Caos traz muito isso, né? Permita-se olhar para o que você sente, permita-se ouvir o que o outro sente. As pessoas não estão acostumadas também a ouvir o que o outro sente, né? Quer uma explicação lógica, né? Então, assim, que explicações lógicas? Acho que é poder navegar sobre o seu sentir, o seu sutil, né? O que conecta as pessoas, o que liga as pessoas. Porque às vezes a resposta vai ser, eu não sei o nome disso que eu estou sentindo.
né? Para fechar esse episódio, eu lembrei. A Roberta queria que eu trouxesse violão hoje. Você me falou, você tem que levar o Não, violão. eu não sei se era hoje. Eu falei que Não. todo episódio eu falo que a gente podia Ela trazer o sempre violão. falou do violão, isso aqui eu falei, não trouxe violão, não. Violão, não. Mas me vem uma estrofe de uma das minhas músicas. Em algum momento a gente vai liberar o show Alma de Vento, que foi feito no passado, e outros virão. Mas me vem uma estrofe que eu acho que fala um pouco desse momento. A música chama Há de Vir, né? E eu vou sem preparação vocal mesmo, tá, gente? É só aqui para trazer esse lugar que bateu aqui quando eu estava escutando a Beta no final, que é uma música que fala assim: sou estação de mim, gente chega, gente vai. Sou estação de mim, desembarco estrelas em estradas, desfaço dores, cores e malas, disparo sonhos em flor de fumaça e começo e recomeço e recomeço do fim. Eu acho que hoje a gente está recomeçando do fim. Prazer, caos. Prazer, caos. Prazer, caos.